Maravilha, gente. Glória a Deus por esse tempo, por essa oportunidade, né, de estarmos reunidos na casa do Senhor. Até esqueci do frio. Depois que eu cheguei aqui que eu lembrei. Todo mundo de blusa e tal. Mas vai dar certo, né? Fogo vai descer aqui nesse lugar, vai aquecer todo mundo aqui. Amém? Glória a Deus, queridos. Quem aí se recorda de algum encontro que marcou a sua vida? Algum encontro, alguns encontros com pessoas que foi, de uma certa forma, um divisor de águas na sua vida. De repente, aquele encontro com aquela pessoa amada, né, que hoje é sua esposa, seu marido, certamente teve aquele primeiro encontro, né, ou aquela conversa decisiva, algum momento que marcou a história, né? E eu me lembro aqui, alguns vão ter esse encontro mais recente, alguns vão ter que voltar um pouquinho mais às páginas aí da história, né, para relembrar desse encontro, né? A turminha que é mais casada há mais tempo. E os solteiros vão ficar na expectativa aí desse encontro, né, que está por vir. De repente até já está começando aí a vir. Mas fato é, queridos, que há certos momentos na nossa vida que são momentos decisivos, são momentos que nos marcam a nossa história, né, e que realmente dão uma nova direção nas nossas vidas. Eu posso me lembrar bem aqui, até anotei, né, sobre o meu primeiro encontro com a minha esposa amada. E não foi o primeiro encontro, mas um encontro que marcou. Foi um encontro onde eu joguei as cartas na mesa, né? Onde eu joguei o zap ali, né? Não teve jeito, né? Porque a gente estava ali naquele processo de conversa, flerta, aquela coisa toda, mas teve um dia que eu falei assim, olha, já liguei e falei assim, olha, vamos trocar uma ideia, vamos conversar. Aí nós marcamos data, marcamos horário, marcamos local. Aí naquele dia 11 de abril, de determinada data aí. Não preciso dar mais detalhes, né? Eu sei, não precisa de falar, né? Não precisa falar a data, o ano. 90. Foi depois dos anos 2000, gente, para ficar mais tranquilo, né? Depois dos anos 2000. Mas foi um momento, assim, decisivo, né? Onde eu pude abrir meu coração, né? Dizer pelo menos tudo que até aquele momento nosso relacionamento significava e as intenções que eu tinha. E aí ela não teve outra alternativa, né? Mas a partir daquele momento, né, foi um encontro assim para a gente iniciar uma jornada intencional, uma jornada juntos, uma jornada no mesmo propósito, uma jornada em oração no mesmo propósito. E a partir dali começou a nossa história, né? E aí fomos desenvolvendo. Aquele encontro nos marcou, aquele encontro foi profético para nós, porque ele apontou para algo que estava por vir, né? Para o casamento, para a família, para coisas que viriam para frente, mas foi necessário aquele encontro, aquele momento decisivo, aquele momento chave na nossa vida. Alguém consegue se lembrar aí? Talvez você esteja se lembrando aí desses momentos, né? Momentos que marcaram a sua vida, né? E o interessante é que não ficou num encontro só, aquele ali foi o primeiro de muitos encontros, né? Que aí outros aspectos precisaram ser agregados àquele encontro para que essa relação ela perdurasse, para que ela continuasse, para que ela amadurecesse, para que ela prosperasse, né? Então, não basta só o encontro, mas e o que vem depois, né? E o que vem dali para frente? Então, dentro dessa tônica,
eu me inspirei um pouco nessa palavra, nesse tema, quando eu estava meditando num livro que chama Momentos Decisivos, do Bill Johnson. Não sei, o pastor deve conhecer, mas não sei se os irmãos conhecem, mas é um compilado que o Bill Johnson escreveu com uma outra, a Jennifer, alguma coisa lá, uma pegada mais metodológica, que eles fizeram uma pesquisa histórica de vários avivalistas da história mais recente, pegando ali de John Wesley para cá, John Wesley, Charles Finney, e essa galera toda. Então são vários homens e mulheres de Deus na história, que realmente o que ele aponta são esses momentos decisivos, são esses encontros com Deus, que não só mudaram a história desses caras, mas mudaram a geração deles, transformaram a geração. Até hoje nós colhemos frutos dos avivamentos de 1700 alguma coisa, 1800, todos esses movimentos, né, aconteceram lá atrás, né, da Europa foi para os Estados Unidos, depois vem para a América do Sul, a gente, né, tudo chega um pouquinho depois aqui para nós, mas chega, né, graças a Deus, mas tudo vem, tem esses movimentos, né, então são encontros proféticos, são moveres de Deus que acontecem em determinado momento, mas que eles apontam para frente, eles demonstram o caráter de Deus, demonstram como que Deus faz, e a gente pode perceber isso também na palavra de Deus, né? Homens e mulheres de Deus, que tiveram encontros decisivos, encontros marcantes com o Senhor, que transformaram a sua geração, mas assim, Deus se manifestou a várias pessoas. A diferença, queridos, e assim, a palavra de Deus é muito clara, ela fala assim, que Deus não faz acepção de pessoas. A diferença entre o sucesso de um e às vezes o fracasso de outro é como que cada um respondeu a esses encontros com Deus, como que foi a resposta, como que foi a permanência dessas pessoas diante do Senhor. E isso me mexe muito comigo, que a gente tem um movimento aqui na igreja que é maravilhoso, que é um encontro com Deus, né? Que é uma plataforma que nós temos aqui da Light, né? E é algo fundamental, e realmente esse encontro com Deus, ele é algo muito parecido com isso, é esse momento decisivo, né? Que a gente toma aquele passo no vazio ali, eu não sei o que vem, mas o Espírito Santo me move para aquele lugar, e ali eu tenho um encontro marcante com o Senhor. É marcante, cara. Um encontro com Deus, se você ainda não foi, vá. E eu quero, se eu puder, né, que o Espírito Santo possa gerar em você uma sede, um desejo ardente por esse encontro com Deus. Amém? Por esse encontro com o Senhor. Muitas vezes é preciso um ambiente próprio para isso. Você vai perceber na palavra que os encontros que os homens tiveram com Deus são em ambientes os mais variados, mas são momentos propícios que Deus escolhe ali para encontrar com aqueles homens, com aquelas mulheres e derramar sobre eles algo, né, uma palavra, uma direção, uma visão, fazer um divisor de águas na vida deles, né? E o encontro com Deus é esse momento que a gente tem realmente de tomar um impacto, né, de receber de Deus algo que talvez nós nunca experimentamos, mas o que a gente faz depois disso, né? Esse primeiro encontro, ele é o começo de uma nova jornada, ele é o começo, para muitas pessoas, ele é o pontapé de uma nova vida, de algo assim que vai ser projetado muito além de nós mesmos, e gente, tudo na palavra de Deus, nunca se resume só em nós. Tudo que Deus faz, não acaba na gente, sempre é para além, é para o próximo, é através de nós. O Senhor vai derramar todo o avivamento que aconteceu na igreja, todo o derramado Espírito, Ele vem sobre nós, nos transforma, mas também Ele libera algo para o próximo, para as gerações vindouras, para as nações, para países, para línguas. Nosso Deus é um Deus de conquista, de avanço, realmente é de gerações, é de alcançar nações, amém? Então que a gente possa se encher dessa visão, desse desejo
de um encontro com o Senhor. Amém? E às vezes já até tivemos esse encontro com Deus, mas muitas vezes nós precisamos renovar esse encontro, né, com o Senhor. Deixa eu suando tanto aqui que não está dando a liga aqui. A digital não está pegando aqui. Amém, queridos, glória a Deus. Me veio aqui a respeito sobre, acabei passando batido, mas coisas que todos esses encontros, eles deixam marcas na gente, né? Eu falei aqui, contei alguns detalhes. Tem coisas na nossa vida que passam como mais um dia qualquer. Mas certamente o dia que você, marido, teve aquela conversa especial com a sua esposa, você nunca vai esquecer desse dia. Foi um dia marcante, foi um dia que marcou, foi um dia que você carrega emoções, né? Eu lembro, né, de quando eu marquei lá para esse dia 11 de abril, a tremedeira, né? Estava ensaiando o discurso. Eu lembro do primeiro dia que eu fui ligar para ela, eu fiquei horas olhando para o telefone para discar, para ver, meu Deus, o que eu vou falar, o que eu vou falar. Aí quando eu liguei, eu gaguejei, repeti 10 vezes a mesma palavra, né? Mas graças a Deus, né, a misericórdia do Senhor me alcançou, né? Apesar de tudo isso, ainda achei graça diante dos olhos dela, mas cara, são momentos realmente para marcar a nossa história, para a gente, de repente, hoje, voltar no tempo e lembrar desses dias que nós tivemos esse encontro com Deus, sabe? Talvez em casa, no quarto de oração, talvez você tinha um hábito de orar, de acordar mais cedo, ou à noite, tirar um tempo a sós com Deus, e ali naquele quarto fechado, quantas coisas o Senhor falou com você, quantas coisas Ele derramou, quantas lágrimas você derramou diante do Senhor, quantas palavras Ele te deu, quanta paz você recebeu de Deus ali, quantos dias te marcaram, às vezes uma palavra que Ele te deu, que você escreveu, uma música, uma composição, às vezes vem em momentos de encontros com Deus, mas às vezes está lá no passado, às vezes ficou lá para trás, sabe, que essa palavra venha trazer à memória esses momentos, que são carregados de emoção, de impacto, de transformação, para que a gente possa avançar, prosseguir, na presença do Senhor, desenvolvendo os nossos encontros com Deus. A palavra de Deus está repleta de experiências, não é verdade? Se a gente for ver vários momentos, né? Desde o começo, o Senhor está procurando pessoas, Ele está vindo em busca de nós, né? Ele vem, né, encontros com homens normais. E aí eu queria até destacar isso, né, que às vezes a gente olha para a palavra de Deus, vê a história de Noé, vê a história de Abel, vê a história de Abraão, e fala, nossa, isso aí era só para ele, né, isso não é para mim. Isso aí aconteceu lá atrás. Não, pai de multidões, isso aí é só para ele. Mas na verdade, gente, cada um daqueles homens e mulheres eram tão normais como nós. Davi, Elias, Eliseu, não tem diferença nenhuma. Todos eles eram falhos, pecadores, dependentes de Deus, tiveram medo, falharam. A diferença foi a resposta que eles deram, né? Como que eles responderam a esses encontros com Deus, porque em algum momento da vida deles, eles foram confrontados. Em algum momento, o Senhor veio sobre eles com alguma missão, com algum encargo, com alguma direção, algum propósito para a vida deles, né? Quando a gente pega, por exemplo, a história de Moisés, né? Um homem que até os seus 80 anos ali, né, tinha vivido uma boa parte da sua vida no Egito, debaixo ali da batuta, né, da filha de Faraó. Em um momento ele entende que não era aquilo que ele tinha, né, para a vida dele. Ele vai ver a realidade do seu povo, e ao ver a realidade do seu povo, ele acaba matando um egípcio, e ele foge. E aí ele vai viver no deserto, acaba encontrando ali a sua esposa, e vai cuidar do gado ali do sogro dele.
E aí, naquele momento ali, onde ele está ali cuidando do gado, trabalhando ali, cuidando da sua família, Deus aparece em meio a uma sarça ardente, né? Quando a gente abre lá em Êxodo, capítulo 3 e 4, se puder projetar para nós, por favor. Êxodo, capítulo 3 e 4, vai mostrar para a gente um encontro marcante, um encontro decisivo na vida de um homem, um encontro com Deus, que esse cara teve. Projetou aí? Êxodo, capítulo 3, vai estar ali no... Coloca no primeiro versículo, só para a gente... Aí, ó, os primeiros versículos vão falar a respeito volta um pouquinho, isso, aí, exatamente, aqui está o contexto, né? Então, Êxodo, Moisés pastoreava o rebanho do sogro, Jetro, que era sacerdote de Midian, e um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto, e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali, o anjo do Senhor lhe apareceu em uma chama de fogo, que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Ele pensou, vou me aproximar para ver essa coisa impressionante, porque a sarça não se queima. 5. Então Deus disse, não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Verso 6. Disse mais, eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. E aí o texto continua, e é interessante que os capítulos 3 e 4, praticamente todos vão mostrar esse diálogo de Deus com Moisés. São 39 versículos, até fiz questão de contar aqui, desse encontro, dessa conversa, dessa primeira conversa, em que Deus tem um encontro ali com Moisés, né, exatamente para levantar aquele homem, para levantar um homem diante de um clamor que havia, né, havia um clamor no meio do povo de Israel, né, o povo que estava ali há mais de 400 anos, escravo do Egito, né, então aquele povo, havia um clamor, e naquele momento o Senhor encontra ali aquele homem, ele vai de encontro àquele homem, para poder levantá-lo, para ser um agente, né, de libertação, para ser o libertador daquele povo, né, e assim, num primeiro momento, quando a gente percebe esse chamamento, Moisés, ele é muito relutante, né, então você vai perceber nesse diálogo dele, nos capítulos 3 e 4, que ao tempo inteiro ele está mostrando ali, não Senhor, mas levanta outro, eu não sei falar direito, minha língua é pesada, né, eu não sei dialogar bem, não, mas eu vou chegar lá, eles não vão acreditar em mim, eu vou falar que o Senhor me chamou, mas, então aí, Deus vai passo a passo ensinando a ele, olha, você vai falar que eu sou o Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó, eu que estou te chamando, né, que eu ouvi o clamor desse povo, olha esse cajado está na sua mão, joga no chão, aí ele joga o cajado no chão, o cajado vira uma serpente, aí ele pega o cajado a serpente pela cauda, volta a ser cajado. Então quando o povo lá, os anciãos de Israel duvidarem de você, você fala para eles, você mostra isso aqui, vai realmente para provar que foi o Senhor que te chamou, né, e aí a gente percebe, né, após a insistência de Deus e a paciência do Senhor ali com ele, né, porque ele realmente não queria, mas ali Moisés se dispõe aí, ele se dispõe a atender esse chamado, né, e aí quem conhece a história pode estar lendo aí no livro de Êxodo, vai contar exatamente a história de como o reino do Egito ele foi envergonhado, e como que o nome do Senhor foi glorificado, através desse mover, através da vida de Moisés, através da disposição de um homem, que se dispôs a ir, que se dispôs a sair da sua zona de conforto, sabe, ele estava ali cuidando do gado de Jetro,
Estava na vida dele, estava tudo tranquilo. 13º ia cair dali a pouco, né? Terço de férias no próximo mês, estava tudo certo. De repente, a vida daquele homem toma uma proporção, cara, impressionante, né? E ele levanta, ele escolhe aquele homem, e aquele homem responde ao chamado de Deus, né? Apesar, né, das suas limitações. Então, quando a gente olha, né, então Deus não está olhando para a sua limitação, né? Se você tem qualidade A, B ou C, o que o Senhor espera de nós é um coração disposto, é obediência, é realmente dizermos o sim, é darmos o passo de fé. O Senhor falou que estaria com ele, eu estarei contigo. Quando, em certo momento, quando Moisés fica na dúvida, quando ele tem medo, Deus fala com ele, eu estarei contigo. Olha, cara, isso é muito forte, amém? O Senhor é contigo, amém? Quando Moisés faleceu e passou o comando para Josué, os primeiros versículos do livro de Josué, exatamente, ele fala assim, ó, não temas, não te mandei eu ser forte e corajoso, né, porque eu sou contigo. O texto fala exatamente isso, ó, não temas, nem te espantes, porque eu sou contigo, vai nessa força, né? Então o Senhor é conosco, quando Ele nos chama, quando Ele nos encontra, Ele também, Ele nos capacita, Ele vai estar conosco, apesar da dificuldade, às vezes apesar do tamanho do obstáculo, porque ali, se a gente for ver, o desafio que Moisés tinha, era enorme, o desafio de tirar aquele povo dali, né? Sujeito à escravidão, sujeito a trabalhos forçados, e o próprio Senhor já revelou para ele, olha, não vai ser fácil, porque eu vou endurecer o coração de Faraó, eu vou endurecer para poder engrandecer o meu nome sobre eles, porque era preciso, né, que realmente Satanás fosse envergonhado ali, que o nome do Senhor fosse engrandecido, através de todas as maravilhas que o Senhor fez ali, manifesta ali nas 10 pragas. Então a gente vê ali a relutância de Faraó, né, em não liberar o povo, não libere, e ali Deus foi aplicando sobre eles aquelas pragas ali, exatamente para exaltar o nome do Senhor, glorificar o nome do Senhor, né? E para que aquele ato fosse um memorial, para que aquele evento, aquela libertação fosse um memorial para aquele povo, né? Um memorial que ficasse para todas as gerações ali para frente. Aleluia, amém. Deixa eu achar aqui um. Então, queridos, a diferença, aí a gente percebe que Moisés, né, então ele permanece, apesar de todas as dificuldades, ele permanece, e aquilo ali, aquela primeira resposta de Moisés, levou a ele desenvolver outros encontros com Deus. Então aquele homem que tinha pouca experiência com Deus, de repente aquele homem começa a ser usado pelo Senhor, com autoridade, ele começa a ministrar ali diante da liderança de Israel, e através daqueles milagres, né, o rio Nilo transformando em sangue, depois aquela peste dos gafanhotos, piolhos, uma série de pragas que foram vindo, o Senhor foi fortalecendo Moisés, cada um daqueles encontros ali foi fortalecendo, ele foi ganhando força, ele foi ganhando fé, ele foi ganhando, né, um relacionamento, foi desenvolvendo um relacionamento com Deus, até que culminasse realmente no momento em que Faraó relutou, e aí a última praga, a 10 pragas, era a morte dos primogênitos. Então ali o primogênito de Faraó é morto, e ele então abre a porteira e permite a saída do povo de Israel, né? Cara, quando você lê Êxodo ali, cada versículo é um milagre, cada versículo é uma provisão de Deus, no meio do nada, no meio da situação adversa, no meio da dificuldade, no meio do desafio, é Deus cuidando passo a passo, amém, queridos? É o Senhor cuidando, Ele não deixou faltar nada, né? Quando eles saíram
para o deserto, depois Faraó arrepende e vem atrás. O Senhor coloca uma nuvem à frente e uma coluna de fogo atrás, de forma que o exército do inimigo não conseguiu alcançar o povo de Israel, porque Deus se colocou no meio deles. E aí o Senhor falou para Moisés: o que é que você está falando comigo? Pega esse cajado que está na sua mão e ordena para que essa água, que o mar se abra. E o mar vermelho, ele se abre para que eles pudessem passar, né? Então, é um milagre atrás do outro, uma provisão atrás da outra, que o Senhor vai colocando sobre a vida deles, né? Para aquele propósito de libertar aquele povo. Mas tudo isso, queridos, a gente percebe que a cada momento, Moisés, é aquele homem ali, trazendo uma resposta de confiança ao Senhor, é ele se rendendo ao Senhor em obediência. Podia ser que em algum momento, Moisés desistisse. Você já pensou nisso? Que em algum momento, não, já chega. Tem 8 pragas que já foi jogada aqui, o senhor está brincando comigo, está de brincadeira. Ah, não, eu vou voltar lá para a minha vida, vou voltar para o que eu estava fazendo, era muito mais tranquilo, minha vida, eu estava em paz. Mas aquele homem foi tomado de uma visão, de uma paixão, de uma fé, de uma convicção, de um propósito, que fez ele permanecer, mesmo talvez contra, né, o racional, né, fez ele abandonar aquela vida de conforto, porque havia um propósito ali inserido, havia uma visão, uma missão de Deus, havia uma obediência, uma devoção ao Senhor. Então aquele homem, ele se rende ao propósito de Deus, sabe? A partir daqueles versículos que a gente vai vendo, você não vê, né, você percebe o povo de Israel contra ele. Você pode até pegar o texto e ver que naquele momento ali Moisés tinha de um lado Faraó colocando um obstáculo para ele poder avançar, tipo assim, não, você não vai sair daqui, eu não libero. E por outro lado, como o Faraó, em retaliação, aumentou a carga de trabalho do povo de Israel como escravos, falou: olha, agora vocês não vão ter palha para fazer tijolos não, vocês vão ter que procurar palha para vocês produzir os tijolos, e eu vou querer que vocês produzam o mesmo tanto que vocês produziam antes. Então, colocou sobre Moisés uma pressão a mais, porque aí agora o povo de Israel reclamava com Moisés: mas não é possível, você veio aqui para acabar com a nossa vida, já estava ruim, piorou, né? Então, o que você está fazendo? Então assim, olha a situação, queridos, olha que interessante, né? Se a gente for pegar para as nossas vidas, talvez o milagre que está para acontecer na sua vida está tão pertinho, mas antes dele chegar, vai ter desafios para enfrentar, vão ter pessoas jogando contra, vão ter palavras lançadas contra, os desafios vão ser mais difíceis, vai estar ali perto, estava quase saindo, foi o momento talvez mais crítico, a pressão estava grande, as críticas, né, perseguições. Imagina, queridos, Moisés ali debaixo daquela pressão toda, de um lado os anciãos de Israel, do outro lado Faraó querendo matar ele, que não aguentava mais ver a cara dele, e aquela série de problemas, né, as pragas acontecendo ali, e o povo naquela expectativa, a carga de trabalho aumentando, mas aquele homem, ele teve que confiar no Senhor, ele teve que confiar plenamente no Senhor, teve que confiar completamente na palavra de Deus, que o Senhor havia entregado para ele, né? Que o Senhor era com ele, né? E a cada dia, o Senhor ia ministrando sobre ele: olha, vai, faz isso, eu vou endurecer o coração de Faraó, fica firme. E aí aquele homem foi permanecendo, apesar das lutas, apesar das dificuldades, ele foi permanecendo, e foi avançando, queridos, e foi prosperando, né? Mesmo parecendo que o cenário era desfavorável, né? Tudo mostrava que, tudo era contra aquele homem, tudo era contra aquele propósito, tudo tinha se levantado contra, né? Mas foi necessário, aquele homem se revestir de uma confiança, se entregar, confiar plenamente no Senhor, né? Foi um exercício de fé, de entrega, de renúncia da sua própria vontade, renúncia dos seus próprios interesses, realmente para tomar posse daquela visão, crer naquela visão,
crer naquela visão que o Senhor tinha dado para ele e realmente avançar. Amém? Faz sentido para você, querido, essa palavra? Você consegue ver algo aí na sua vida, né? Recebe essa palavra de Deus aí para você, né? Que o Senhor possa estar ministrando nos nossos corações a respeito disso, né? Desses encontros que realmente marcam a nossa história, né? Eu até anotei aqui a diferença, né? Que dos diversos homens na história que tiveram algum tipo de encontro com Deus, foi a resposta que eles deram, sabe? A paixão com que eles amaram ao Senhor, a fome com a qual eles ansiaram por Deus, o nível de entrega e do sacrifício que se dispuseram, a obediência à voz do Senhor, mesmo quando tudo era contrário. Foi a fé em meio às adversidades, foi a devoção de quem encontrou a sua razão de existir, foi o tamanho da gratidão pelo sacrifício de Cristo por nós, sabe? Moisés ali, cara, ele encontrou a razão dele de existir ali, a partir daquele encontro com Deus. A razão de existir dele mudou. Até então, ele cuidava ali das ovelhas de Jetro, pastoreava ali, mas a partir daquele encontro, daquele momento decisivo, daquele momento marcante, a vida dele foi transformada, ele ganhou um novo propósito, uma nova direção para a vida dele, amém? Então é isso que o Senhor tem para nós. Se a gente for olhar, um outro homem de Deus, né, que também tem essas características, né, um homem com fome, sede, anseio pelo Senhor, né, a gente poderia citar aqui vários homens de Deus, né? Mas aqui eu peguei Davi, que é um homem assim também que marca muito, que mexe muito comigo, né? O que esse homem carregou ali, né? Então era um homem com um coração verdadeiramente apaixonado pelo Senhor, né? E é interessante que a gente for pegar a história de Davi, talvez seja um dos personagens bíblicos que mais tenha relatos de pecados, de escorregões que ele deu, de manota, realmente de vacilo, pecado mesmo, pecados feios, pecados pesados, pecados, né, que impactaram até os seus filhos, impactaram, né, teve pecado de Davi aí que gerou morte de várias pessoas, porque subiu um orgulho nele de querer fazer um censo da população, e aí veio a ira do Senhor sobre eles ali. Então assim, mas apesar de tudo isso, a palavra de Deus fala que aquele homem, ele é considerado um homem segundo o coração de Deus. É um homem segundo o coração de Deus. E uma característica, gente, quando a gente lê Salmos, é que esse homem, ele estava constantemente na presença do Senhor. Ele tinha encontros frequentes com o Senhor, ele estava o tempo inteiro ali buscando a presença do Senhor. A gente percebe isso nas orações dele, nos salmos que ele escreve, né? Eu anseio por ti, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Quantos salmos, quantos versos a gente percebe ali um coração realmente apaixonado pelo Senhor. Quando a gente pega o Salmo 18, verso 1, fala assim: eu te amo, ó Senhor, minha força. O Senhor é minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é o meu rochedo, em quem me refugio. Ele é o meu escudo e o poder que me salva, a minha torre alta. Clamo ao Senhor, que é digno de louvor, e estou salvo dos meus inimigos. Tem poucos lugares na Bíblia que a gente vê alguém falando assim: eu te amo, Senhor. Realmente, Davi era um cara assim, que tinha uma devoção, que ele tinha um relacionamento com Deus, né, de intimidade. Ele tinha intimidade, ele vivia na presença do Senhor. Era um homem que vivia na presença do Senhor. Então, por meio desse coração entregue, né, o Senhor pôde fazer grandes coisas sobre Israel, inclusive, através da vida dele, vem a descendência de Jesus, né? Jesus é descendência de Davi, e apesar de vários reis que tiveram, Davi, que é muitas vezes mencionado, né?
Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ou seja, a referência a Davi como um antecessor de Cristo, né? Tiveram tantos outros, mas ele se destacou entre vários antecessores ali de Cristo, por causa desse coração, de um coração entregue, de alguém que tinha constantes encontros com Deus, alguém que vivia aos pés do Senhor. Você consegue entender que não tem como alguém escrever o que esse homem escreveu, sem estar na presença, sem se derramar diante do Senhor? Não tem como, cara, alguém conseguir contemplar, né? Tu és a minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador, o meu escudo, o poder que me salva, a minha torre alta. Sabe, realmente Davi, ele descansava ali no Senhor, né? Ele tinha uma intimidade com o Senhor, assim, de uma forma maravilhosa, né? A palavra de Deus fala que quando ele entoava ali a harpa, né, na presença de Saul, os espíritos malignos que estavam em Saul, eles saíam, né, porque tinha uma unção sobre a vida de Davi, tinha uma unção ali, né? Davi carregava uma unção, né, ali, desde aquele momento que ele foi ungido por Samuel, ainda jovem, né, vários anos, demorou vários anos até que aquela promessa de um reinado se cumprisse, né? Ele foi ungido ainda jovem, depois aí Saul era rei, né? mas Saul não correspondeu ao chamado do Senhor, que aí é até interessante a gente fazer esse paralelo, né? A gente percebe que muitos foram chamados, né, mas poucos escolhidos. Saul teve a oportunidade de ser rei ali, de fazer história sobre Israel, mas ele não respondeu à altura daquele chamado, né? Saul, em um momento da sua vida, ele desobedeceu, né? Ele negligenciou a palavra de Deus, negligenciou a ordem do Senhor, né? E ele abandonou os caminhos do Senhor. Então ele teve a oportunidade, mas aí é o que eu falo, é a resposta. Qual que é a resposta que nós damos? Muitas vezes, né, aquele homem recebeu uma unção. Samuel, que era o profeta, derramou uma unção sobre Saul, ungiu ele sobre rei em Israel, mas aquele homem, ele negligenciou ao Senhor, ele quis fazer do jeito dele, né? Teve um momento que Samuel falou: olha, espera 7 dias em Gilgal, que eu vou chegar para a gente oferecer o sacrifício. E aí Saul, ele ia ser realmente ali, sacramentado ali, rei de Israel, e aí ele começou a sofrer pressão do povo, e ele falou assim: não, Samuel não vem mais não, ele esqueceu, eu vou pegar esse sacrifício, eu mesmo vou oferecer, e vai dar tudo certo. Depois que ele oferece aquele sacrifício ali, Samuel chega, né? Então aí, a partir dali, naquela desobediência, aquela falta de temor do Senhor, ele perdeu o trono ali, ele perdeu ali a possibilidade de continuar reinando. Olha só como que é interessante, né? A responsabilidade que nós temos desses encontros com Deus, a importância e a responsabilidade da nossa resposta, né? O Senhor vai derramar algo sobre nós, uma palavra, uma promessa, um derramado Espírito, mas olha o que levou à negligência, a falta de temor de um homem que foi ungido por Deus, mas que negligenciou aquela unção, tratou ela como de qualquer jeito, quis fazer do jeito dele, ele perdeu o trono. Se você ler a história do rei Saul, vai estar ali no livro de 1 Samuel, Reis, Crônicas, vai estar contando ali a história deles. Você vai ver uma série de desastres que foram acontecendo na vida de Saul, fruto da desobediência, da falta de temor diante de um chamado, diante de uma unção que ele recebeu, né? Uma unção. Então, outra coisa que eu vejo há uma responsabilidade muito grande na unção que é derramada sobre nós, naquilo que Deus está movendo através de nós, de como que nós vamos responder, né? Que ele não é brinquedo, não é uma brincadeira, né? Realmente o Senhor leva muito sério aquilo que Ele está fazendo no nosso meio, né? Então que haja temor nos nossos corações é o que, né, que a gente pode aprender com a vida de Saul. Mas por outro lado, né, quando a gente vê Davi, a gente vê um homem temente ao Senhor, um homem que, apesar de ter sido perseguido por Saul, ele não intentou em matar Saul, porque teve várias oportunidades de matar Saul, mas ele temia, ele via aquela autoridade, né? Ele sabia que Deus tinha colocado ele lá,
Então não seria ele que iria matar Saul. Então havia um temor no coração de Davi, né? Um temor assim, né, que realmente fez com que ele prosperasse, né? Que o Senhor conduzisse ele até naquela posição de rei. Davi, ele era um homem que ansiava, ele tinha um desejo ardente, ele tinha fome de Deus, ele tinha sede de Deus. Quando a gente vê no Salmo 42, versos 1 e 2, fala assim, olha, como uma corça suspira pelas correntes das águas, assim a minha alma suspira por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando virei e comparecerei diante de Deus? Então, aquele homem ali, Davi, ele se comparava, né, como uma corça que está ali no meio do deserto, no meio dos pastos, sedenta por água, sedenta, e ali, essa é a sede que ele tem de Deus, né? É a coisa mais importante, que tinha na vida de Davi era o Senhor, né? Então ele amava o Senhor acima de todas as coisas, né? Ele era um homem que a gente vê também outros relatos de entrega, de generosidade e de sacrifício, né? Quando eu contei aqui o caso, né, de que ele cometeu um pecado de fazer um censo sobre Israel, e aquele censo ali acarretou na morte de muitas pessoas, e ele foi reparar esse dano diante do Senhor. Então ele vem e fala assim para o rei Araúna, ele disse para Araúna, que é, no caso, né, em 2 Samuel 24, verso 18, ele disse assim, olha, porém o rei disse a Araúna, não, mas por preço justo te comprarei, porque não oferecerei ao Senhor, meu Deus, holocaustos que não me custem nada. Assim Davi comprou a eira e os bois por 50 siclos de prata. Aqui ele estava comprando uma eira para reparar um dano que ele tinha causado, né? E ele falou assim, eu não vou oferecer ao Senhor alguma coisa que não me custe. Então ele tinha no coração o desejo, né, de oferecer algo de valor ao Senhor. Havia uma generosidade, havia uma entrega no coração de Davi, né? Então, uma resposta de Davi aos encontros, né, ao relacionamento que ele tinha com Deus. Não era um relacionamento só de dar. A gente percebe, né, muitas vezes a gente pode ser levado a ter um relacionamento com Deus só de orar pedindo, né? Então a gente lembra de pedir para abençoar minha família, abençoa o meu trabalho, me dá aquela promoção, Senhor, abençoa isso, me cura daquilo. Talvez, cara, se a gente não atentar, a gente acaba entrando num ciclo de pede. Quando a gente olha a história de Davi, cara, você percebe que era um homem que queria dar, que queria entregar, que queria oferecer do melhor dele, ele queria se render ao Senhor, ele não tinha, não media esforços para oferecer ao Senhor o melhor que ele podia. Isso é muito claro na história de Davi. Muito claro, e isso é um modelo para nós, sabe, para a gente mudar a mentalidade. Olha como que é a mentalidade daquele homem, que é um homem segundo o coração de Deus, um homem que tem um relacionamento, tem encontros com Deus. Então ele não é aquele cara que só pede, mas é um cara, Senhor, o que eu posso te dar? Eu não posso entregar alguma coisa para o Senhor que não me custou nada. Foi o que ele falou, eu vou pagar, vai sair do meu bolso, né? É algo de valor, é algo importante para mim. Quando a gente percebe no final da vida de Davi, ele está preparando Salomão para assumir o reinado. Quem lembra da história, né? Porque o Senhor falou, aí o Senhor fala para ele, olha, e um dos desejos de Davi era construir um templo ao Senhor. Mas aí o Senhor falou assim, olha, suas mãos estão manchadas de muito sangue, você é um homem guerreiro de muitas guerras, você não vai construir esse templo, mas o seu filho vai, né? Então Salomão, que sucedeu Davi, ele constrói o templo. Mas antes de Davi falecer, no final ali da sua vida, nessa transição, relata ali em 1 Crônicas, capítulo 29, dos versículos 1 ao versículo 9, não precisa abrir não, por causa do tempo, né, para a gente não agarrar muito, mas a gente percebe ali, que além dos recursos do reino, madeira, ouro, prata, coisas que o reino estaria disponibilizando para construir o templo, fala que Davi pegou do seu tesouro pessoal,
da sua conta bancária, lá da sua poupança, dos seus investimentos, dos seus recursos. Ele pegou ali dezenas ali de talentos de ouro, prata, centenas, ele colocou à disposição do Senhor, assim, de sobra, recursos e mais recursos, para que o templo do Senhor fosse construído, né, para que aquele templo fosse construído. E o interessante é que aquele agir de Davi foi tão forte que impactou todo o estado maior dele. Então a Bíblia fala que os chefes, os capitães de exército, os comandantes, os chefes, o alto escalão, todo mundo foi movido por aquele desejo de entregar ao Senhor o melhor. E algo mais interessante, fala que eles entregaram com alegria, com gratidão. Não foi assim, nossa, cara, tem que tirar do bolso aqui, o chefe está entregando lá, tá. Não, havia uma alegria tão grande em Davi, uma alegria em dar, uma alegria em entregar ao Senhor de coração, que ele conseguiu, ele cativou todos ali no reino dele, né, a darem esse exemplo, e todos vieram com alegria e ofertaram, né, voluntariamente ao Senhor ali, né, bens preciosos ali, para que aquele templo fosse construído. Amém, queridos? Então, assim, de uma forma gloriosa, né? Então, olha o legado que há, olha o impacto que gera quando um homem de Deus, uma mulher de Deus se levanta, né, por meio dessa vivência com o Senhor, né, tempo de oração, ser um homem, uma mulher segundo o coração de Deus, e com esse coração de entrega, de rendição, de devoção. Então a gente pode ver em Davi, esse homem que ele era um homem que andava na presença do Senhor, um homem que estava sempre na presença, em encontros constantes com o Senhor, e é um homem que respondeu, né, de forma positiva aquilo que o Senhor colocou na vida dele, né, aos desafios que foram colocados na vida dele. Algo interessante também que a gente vê na vida de Davi, é um avivamento que aconteceu, um avivamento profético que aconteceu por meio dele. Está relatado ali em 1 Crônicas, capítulo 11, porque até o tempo em que Saul reinava, a arca do Senhor, que simbolizava a presença manifesta de Deus, ela tinha sido tomada, e as pessoas, ou seja, o culto ao Senhor tinha sido prejudicado, né? O culto tinha sido prejudicado, né? Não se havia mais, né, os sacrifícios, aquela presença do Senhor ali, o sacerdote indo ali diante da arca da aliança, buscando a presença de Deus, trazendo uma palavra para o povo. Então aquilo ali tinha sido perdido na época de Saul. Quando Davi assume o reinado, no capítulo 11 de 1 Crônicas, vai falar do falecimento de Saul, e logo na sequência fala da assunção do rei Davi. Uma das primeiras providências, você pode pegar os próximos capítulos, não fala de conquistas, não fala de construir casa para ele, não. Primeira coisa que ele faz, vamos trazer a arca de volta para Jerusalém. Vamos trazer a presença do Senhor para o nosso meio, novamente. A presença do Senhor que estava perdida, que estava afastada, que não era dada valor, ela é prioridade para nós. A presença do Senhor é prioridade nesse reino. Foi isso que Davi estabeleceu. Na hora que ele pegou o cetro, a presença de Deus é prioridade nesse reino. Então ele manda buscar a arca do Senhor, né? Traz ela de volta para Jerusalém, e algo inédito ali acontece, né? Que ele estabelece ali, aí vai estar em 2 Crônicas, a gente tem esse relato, 2 Crônicas 5, de 12 a 14, né? Ele estabelece ali um culto, músicos, cantores, ele restaura a adoração, mas de uma forma assim, diferente. Se a gente puder abrir aí, abre para mim, 2 Crônicas 5, de 12 a 14. 2 Crônicas 5, 12. Todos os levitas, então aqui já está falando, todos os levitas que eram músicos, Asaf, Emã, Jedutum, os filhos e os parentes deles, ficaram a leste do altar, vestidos de linho fino,
tocando símbolos, harpas e liras. Estavam acompanhados de 120 sacerdotes que tocavam trombetas. Pode passar para o próximo. E os que tocavam trombetas e os cantores, em uníssono, louvaram e agradeceram ao Senhor. Ao som de trombetas, símbolos e outros instrumentos, levantaram a voz em louvor ao Senhor e cantaram: Ele é bom, o seu amor leal dura para sempre. Então uma nuvem encheu o templo do Senhor, de forma que os sacerdotes não podiam permanecer ali para desempenhar o seu serviço, pois a glória do Senhor enchera o templo de Deus. Amém? Então a glória do Senhor veio quando aquele homem colocou o Senhor como prioridade, quando ele trouxe a presença de Deus como prioridade na vida dele, na casa, no reino. Ele restabeleceu o lugar da adoração ao Senhor, a prioridade realmente como primeiro, como prioridade. E ali a gente percebe, né, centenas de músicos, cantores. Então ele estabeleceu ali turnos de adoração, turnos de louvor. A gente vê nos Salmos, tem vários salmos que são escritos por Asaf, são escritos por outros músicos que estavam nesse contexto ali, desse tabernáculo de Davi, né, um tabernáculo. Então, vejam como que um homem que tem um encontro com Deus, a partir do momento que ele começa a agir, a corresponder à vontade de Deus, ele estabelece o reino de Deus ali naquele lugar, né, de uma forma profética, e aí ele restabelece o culto ao Senhor. E olha a importância, gente, desse evento, desse tabernáculo de Davi, que em Atos 15, 16 e 17, fala assim, Atos 15, 16 e 17, depois disso voltarei e reconstruirei a tenda caída de Davi, reedificarei as suas ruínas e a restaurarei, para que o restante dos homens busque o Senhor, e todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor que faz estas coisas. Sabe, o que aconteceu ali, cara, o que Davi fez naquele lugar, era profético sobre nós. Aquela tenda ali, aquele mover, aquela nuvem de glória que estava acontecendo ali naquele lugar, a palavra de Deus fala que eu restaurarei, restaurarei a tenda caída de Davi. O Senhor vai restaurar essa entrega, essa devoção, esse culto, realmente, onde o Senhor é a prioridade, onde Ele é o primeiro. Então, o que o Senhor fez ali foi profético, né, e ecoou até os dias de hoje. Amém, queridos? A gente poderia até avançar mais, mas eu estou de olho aqui no relógio, sei que o tempo está passando, teria outros exemplos aqui, mas o que eu queria, para a gente fechar, que a gente abrisse em Hebreus capítulo 11, verso 39 e verso 40, Hebreus 11, 39 e 40, vai dizer assim, Hebreus 11, só antes de ler, o escritor de Hebreus, ele está falando sobre a fé, né? Então quem já leu esse texto vai falar assim, que a fé é a certeza das coisas que se esperam, e a convicção de fatos que não se veem, né? Pois pela fé, os homens da antiguidade obtiveram um bom testemunho. E aí ele começa a contar os testemunhos dos homens e mulheres de fé de Deus na história. Começa por Abel, depois vem Enoque, Noé, Abraão, Moisés, e ele vem relatando, né, todos esses homens aí, tudo que foi feito, né? Então a gente percebe que foram homens que tiveram encontros com Deus, Gideão, Davi, Elias, né? E aí ele chega nesse versículo aqui, que é o finalzinho do capítulo, que fala assim, no capítulo 11, verso 39, fala assim, todos estes receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Sabe, aqueles homens ali, Abraão recebeu uma promessa de que ele seria pai de multidões, não é isso? Olha para as estrelas do céu, a areia que está no mar, essa é a tua descendência. Mas aquele homem ali, no máximo, ele viu os netos, talvez bisnetos, alguma coisa assim. Então,
aquelas promessas que esses homens todos que a gente vê aqui na Bíblia, eles receberam, eles responderam a um chamado de Deus, responderam a esse encontro com Deus, né? A esses momentos decisivos, eles responderam com fidelidade, com devoção, com amor, mas a colheita viria posteriormente. A colheita somos nós somos essa colheita, né? Então, Deus é maravilhoso, não encerrou neles. Nós somos o resultado do que aconteceu com esses homens. É o que eu estava falando nesse versículo aqui, ó. Eles receberam, mas nenhum deles, bom testemunho, mas nenhum deles recebeu o que havia sido prometido, porque Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco eles fossem aperfeiçoados. Ou seja, a missão deles, a promessa deles completa conosco, completa em nós, né? Então, gente, nós somos a geração agora, né? Fruto desse plantio, mas também temos que pensar que o que nós fazemos também profetiza para frente, né? Então não vai acabar em nós, da mesma forma que não acabou com eles, até a volta do Senhor, o que nós fazemos vai ecoar para as próximas gerações. Essa é a importância da nossa resposta. Como que vai ser a nossa resposta? Nós somos essa geração, queridos, do Atos 29, Atos 30, Atos 31, porque o livro de Atos termina no capítulo 28. Atos termina no capítulo 28, mas nós estamos escrevendo as próximas páginas da história. O Senhor está confiando a nós. Eu tenho um exemplo que no livro fala, que é o seguinte: uma corrida de revezamento. Lembra, quem já viu uma corrida olímpica de revezamento, 4x100, 4x100, né, que é muito famosa. Como é que acontece, né? São 4 atletas em cada equipe, eles têm um bastão. O primeiro corre e eles estão posicionados ali, a pista geralmente tem 400 metros, eles estão posicionados de 100 em 100 metros, mais ou menos. O primeiro, carregando um bastão, é disparado o tiro, eles começam a corrida, 100 metros para frente, aquele primeiro ali passa o bastão para o próximo, e o segundo, já no galope, né? Tem uma faixa de transição ali, que eles podem correr juntos, ele recebe aquele bastão, corre junto um com o outro ali um pouquinho, depois ele, pum, dispara. Né? E o Usain Bolt, né, que tem uns vídeos aí que fala, né, que a gente vê ele por último ali, passando ali, chegando em primeiro. Mas o interessante, gente, que o primeiro que correu, ele fez os 100 metros, a prova não acabou não, ele parou de correr, mas não acabou a prova. A prova continua, a prova só termina quando o último chegar com o bastão e cruzar a linha de chegada. Amém? E cada um ali, cada um dos 4, tem uma responsabilidade enorme, porque se um segurar ali o tempo, não desenvolver, não correr, ele vai prejudicar todo o restante da equipe. É todo mundo junto, ou seja, é exatamente o que está nesse versículo, né? O bastão está com a gente agora. Os nossos antepassados correram, eles oraram, eles intercederam, eles jejuaram, eles se entregaram, eles tiveram devoção, eles amaram a Jesus. Sabe por quê, queridos? Porque senão o evangelho não tinha chegado a nós. Você consegue ver isso? Se os nossos antepassados, se aqueles que estão atrás de nós não fossem apaixonados por Jesus, se não abrissem mão de conforto, de lazer, de viagens, para se empenharem no reino, e algum dia essa mensagem chegar até mim, até você, foi porque esses homens lá atrás fizeram isso, e hoje está conosco esse bastão, né, da gente responder aos encontros, responder a esses momentos com Deus, a essa unção que está sobre nós. Na verdade, há uma unção de Deus sobre as nossas vidas, né, que nos capacita, que nos confere poder e autoridade. Amém? Que o Senhor está na palavra de Deus. Eu dei autoridade sobre vocês, né? Em meu nome expelirão demônios, curarão enfermos, né? Então profetizarão. Tá conosco esse bastão. Então, assim, essa era a palavra, queridos, que eu queria estar compartilhando com cada um de nós, né? Que a gente pudesse ficar em pé nesse momento. Amém? Que possamos estar realmente despertando, né,
para aquilo que o Senhor tem feito aqui, sabe? Não despreze, cara, valorize cada culto, valorize cada momento, cada célula que você vai, sabe? Valorize o seu tempo de oração, porque são momentos que você está deixando tudo e buscando ao Senhor, sabe? Quando você recebeu uma palavra, corresponda ao Senhor, sabe? Lembra dos antepassados, lembra de Abraão, lembra de Moisés, lembra daqueles que abandonaram ali sua zona de conforto. Abraão deixou a sua terra e seguiu para um lugar que ele nem sabia. Deus falou assim: olha, deixa a tua parentela e vai para o lugar que eu vou te mandar. Ele não sabia nem para onde iria, mas ele obedeceu e foi, né? E a promessa que havia sobre Abraão não é só sobre os judeus, mas é sobre todos nós, né? Ele é o pai da fé, então alcançou até nós, aquela resposta daquele homem repercute até nós. Então, que a gente possa entender, né, que o momento está conosco agora de correspondermos àquilo que o Senhor tem derramado sobre nós, né? Pensando na nossa geração, não só no nosso umbigo, mas pensando naquilo que o Senhor quer fazer através de nós, do propósito que Ele tem através de nós. É olharmos para a nossa célula como uma oportunidade que o Senhor nos dá de avançarmos com o reino, de alcançarmos vidas, de sermos agentes de transformação em famílias. É olharmos para esse templo aqui como um lugar da gente acolher as pessoas, de contemplarmos ao Senhor, de recebermos a unção que vem do alto, de sermos revestidos, capacitados, preparados para avançar, não pensando só em nós mesmos, mas pensando naquilo que é o reino, pensando nas coisas do reino. A palavra de Deus fala lá em Hebreus, né, que aqueles homens, é maravilhoso aqui esse texto aqui, só para a gente estar fechando realmente, está em Hebreus 11 também. Aleluia. Olha só, Hebreus 11, verso 13, fala assim: todos estes morreram na fé. Está falando de Moisés, de Abraão, desses homens que a gente comentou, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse modo, manifestam estar procurando uma pátria. E se, na verdade, se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora, aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Amém, queridos? Que a palavra do Senhor possa nos mover, cara. Que a gente possa contemplar essa pátria. Que o nosso coração possa voltar para Ele. Que o Senhor possa restaurar em nós a paixão por Ele, a paixão por Jesus. Que possamos nos lembrar do sacrifício dEle ali por nós, do amor dEle por nós. O quanto custou para Ele entregar tudo por nós. E esses homens que a gente vê, os nossos antepassados, eles contemplaram, eles não puderam desfrutar das promessas, mas eles com alegria contemplaram uma nova pátria, uma pátria celestial, uma família, um reino. Foi isso que moveu eles, não foi as coisas desse mundo. As coisas desse mundo começaram a perder um valor. Quando Paulo fala, o viver para mim é Cristo, o morrer é lucro. Porque ele foi tomado por uma paixão por Jesus, uma paixão por aquela missão, uma paixão por aquele propósito que ele estava envolvido, que ele estava disposto ele fala que estava disposto até a morrer por seus amigos, para que aqueles outros fossem salvos e ele não. Por tamanha era a compreensão do amor de Deus que havia no coração dele. Que o Senhor possa estar ativando os nossos corações nessa noite, ministrando sobre nós, que possamos responder a cada palavra, a cada encontro, a cada momento com Deus. Que os nossos olhos estejam voltados para o Senhor. A nossa pátria, querido, está nos céus. Que a gente possa se mover por isso. Sabe, que as coisas desse mundo possam ser pequenas diante da grandeza do Rei, da grandeza do reino, daquilo que o Senhor tem para fazer através de nós. Cara, que essa grande comissão possa nos tomar,
possa nos tomar. Quando Jesus fala, ide por todo mundo, pregar o evangelho, fazendo discípulos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, batizando-os. Queridos, o Senhor nos confiou, Ele nos confiou, Ele nos fez participantes do reino. É um privilégio que está nas nossas mãos hoje. Nós somos essa geração, está nas nossas mãos. O ir, o manifestar, o entregar, a devoção, a entrega, queridos, é hoje. É hoje. Hoje é o dia de nos rendermos. Hoje é o dia de nos entregarmos. É o dia de respondermos ao chamado de Deus. Talvez, querido, você está tão distante daquilo que Deus te falou um dia, de uma palavra que o Senhor te deu, de uma promessa que Ele te confiou, de um ministério que Ele te chamou. Talvez você está tão longe disso. Hoje é o dia de voltar. Hoje o Senhor está aqui te encontrando e te chamando de volta para esse caminho, te chamando de volta para o propósito, te dando mais uma oportunidade. Hoje é o dia da oportunidade. Hoje é o dia de um recomeço, muitas vezes, de um recomeço, de alinhar a rota, de voltar à obediência, de voltar à devoção, de se apaixonar novamente por Jesus, de se apaixonar novamente por essa missão que Ele nos confiou. Aleluia, aleluia.